Esses somos nós, nos Ititietã, há 6 anos percorrendo os cantos menos conhecidos de Portugal. A curiosidade e o apetite nos levaram a mais da metade dos municípios do país, onde conhecemos pessoas ligadas à terra que inspiram a cultura local. Esse é Portugal fora da rota! Há lugares onde o tempo parece esculpir mais do que apenas paisagens. Ele molda tradições, histórias e memórias. Hoje exploramos uma região onde o mar encontra a terra. Juntos, eles contam histórias através de pedras, vinhos, pescas antigas e muito mais. Cada vila que visitamos carrega um pouco dessas raízes profundas, seja no som das ondas, nas mãos de antigos ourives ou no terroir que faz dessa terra algo único. Bem-vindos a Cantanhede. Nossa primeira parada é na Praia da Tocha, onde o mar tem muito mais do que apenas ondas para nos mostrar. Aqui a arte chávega, uma tradição secular de pesca, ainda ganha vida. Em algumas das praias que nós vamos aqui em Portugal, é muito tradicional a arte chávega, que é uma forma de pescar, em que os pescadores eles vão com um barco mais para dentro do mar, e eles levam umas redes e eles fazem depois um arrasto. Eles voltam, puxam os cabos, a rede está no mar e depois tem um trator como se fosse uma roldana, alguma coisa assim, que vai girando e vai arrastando a rede até a areia, que vai pegando os peixes e depois ficam todos os peixes ali para eles pegarem. E aqui na Praia da Tocha é um desses lugares em que isso é super tradicional. A gente está vendo aqui o lugar onde ficam os pescadores. Tá nublado, mas tá bem agradável. O mar é bonito de qualquer jeito, nublado, com sol, com chuva, com vento. Olha a extensão dessa rede. É de perder de vista. Ao longo dos anos, os métodos mudaram. Hoje, tratores substituem os bois para puxar as redes, mas o espírito permanece o mesmo. Eu fiz ontem 82. Parabéns, seu Zé. 82, está muito bem. 82. Parabéns. E o seu Zé também pescou por quantos anos? Olha, eu já ando ao mar, fui para o mar em 1960. Essa é a rede para arrastar ou não? Essa não, né? É de arrasto, a rede artesanal. Esta rede aqui é malha maior, é para cercar o peixe. Depois o peixe a gente saca ali para o saco. A gente tem que bem preparar. Quando saí da escola com 11 anos, fui logo para o armazém aprender a arranjar esta rede. Antigamente, como que era? Era a base de? A força, carregar com estas redes às costas, um pau, carregarem para os barcos. Agora não, há tratores, há tudo. E para puxar redes eram bois. Agora já tem tratores, tem tudo. Agora tá mais fácil. É. E esse é o trator que depois aquelas... Como que chama aquela... as E lá é rodas? para puxar a corda e a rede. E o seu Elísio também puxa o rolador? Não, eu já não. Não? Não. Eu andei no mar e andei muito tempo por terra, no armazém, mas pertencia ao pessoal do mar. E seu Elísio, quando tá assim, tudo nublado, como que o senhor consegue enxergar a frente do mar? Não dá para enxergar. Ele dá. Eles vêm. Antes tínhamos uma bússola. Ainda tem pesca ou agora é só no verão e agora essa época já não tem mais? Agora já acabou. Agora já acabou. Só começa lá para o verão. Eu não sei como o seu Elísio não se perde no meio de tanto fio. Olha, que giro. Não é balão esse, Titia? Não, é uma cadeira. É para ficar contemplando a janela aqui. Essas casinhas que estão aqui atrás de mim são os palheiros. Antigamente, essas casinhas serviam de apoio para colocar os materiais dos pescadores. Eles vinham aqui para comer também. Também servia como moradia provisória. Antigamente, eles ficavam em cima de estacas, né? Em cima de palafitas. Não eram assim casas bonitas como estão agora. Agora dá para ver que o suporte das casas são de alvenaria, não são mais de madeira, né? A estrutura está bem mais forte. Provavelmente agora virou casa de veraneio. Mas são muito simpáticas, né, Titia? São lindas, são giríssimas. Não tem só aqui na rua principal, tem na parte de trás também. Eu ficaria hospedada nesse palheiro, não tá simpático? Tá meio verdinha essa praia, hein?
cadê a água? Acabou a época de balneário, a água secou. As fotos do verão aqui, a água tá bem cristalina. Você viu? Aqui é a aldeia de Fervença e tem uma praia fluvial, que é a Praia Fluvial dos Olhos de Fervença, que até tem uma história, tá bem aqui no meio da aldeia. Nós já estamos agora no início do inverno, então já não está mais ativada a praia fluvial, então eles pararam de represar água, está meio seco ali a praia propriamente dito, mas tem uns passadiços aqui e a tia Tchan descobriu por que a praia chama Olhos de Fervença. Deixa eu ver como que era mesmo. Não me decepcione. Ai, meu Deus do céu, qual que era a história? Aqui haviam nascentes e onde nascia essas águas, elas nasciam borbulhando, fazendo borbulhas, então era denominado olhos. E cadê os Só olhos? que aí os olhos se perderam porque na década de 60, 70 foram feitas canalizações e parou de fazer essa borbulha. Mas parece sim um lugar bem agradável para vir no verão. Deixando a brisa do mar, seguimos para a Vila de Febres, onde a tradição se revela em formas de ouro. A arte de moldar o ouro sempre fez parte da vida dessa vila, passando de geração em geração, assim como as histórias e os ofícios. Eu não tenho um sorriso bonito. Isto era muito movimentado, a terra era muito movimentada. E ali estão para fazer um museu do ourives, mas o desgraçado nunca mais sai. O meu pai começou como ourives ambulante com 14 anos. É ambulante porque anda pelas ruas, andava pela rua e batia às portas e perguntava: senhora, quer ouro? E vendia. O meu pai começou com 14 anos na zona de Fátima, entre Leiria e Fátima. Então, essa região eram pessoas que tinham dinheiro também para comprar um ouro, sim, né? Sim, mas eles saíam mais, não era não era só normalmente aqui. Não era aqui. Eu lembro-me que o meu avô tinha uns empregados, eles faziam, por exemplo, uma seleção de vários artigos que poderiam vender. O que se vendia aqui não se vendia no Algarve, as pessoas têm hábitos diferentes, de brincos, principalmente nos brincos e nos ornamentos. E era como se fosse um aluguer daquelas peças. Fazia o balanço sobre aquilo que se deu à pessoa para ele vender e aquilo que ele entregou. Sim. E então tinha os seus lucros. E as pessoas começaram a crescer assim e começaram a, em vez de receber da pessoa que lhe cedeu, ia comprando mais peças. E foi daí que cresceram ourives, a partir de pessoas como o meu avô. Fizeram esta estátua, que era assim que o ourives andava. Mas esse não é do avô da dona Zirita? Não. Foi tirado do género, do não deixa global. De ser também. Isto representa todos os ourives, Sim. Não é de ninguém em particular. Depois é que o meu pai comprou então aquela casa que era a antiga Associação dos Ourives. A dona Zirita viveu então nessa casa? Sim, morava eu, o meu pai, a minha mãe e o meu irmão e a empregada. Ali era uma sala. Aqui na frente? Sim, e aquela porta. E tinham lá uma lareira. E hoje vendo a casa assim, qual que é a sensação que a dona Zirita tem? Sinto-me bem porque não vejo a casa a cair. E acho que isso é ótimo. Porque eu moro ali, em frente, e abrir a janela de manhã e ver a casa a degradar, para mim era uma tristeza. Dizer assim, o que é que eu vou fazer? Renasceu a dos meus pais. E acho que os meus pais, onde estiverem, estão felizes. Esta era a minha casa. Pronto. Esse corredor já existia? Sim, era onde nós andávamos de bicicleta e de patins. Punhamos que a mão uma para aqui, outra para aqui e equilibrávamos. E aqui era a cozinha. Então onde está a cozinha já era a cozinha? Já era a cozinha. Hoje, a casa onde a dona Zirita cresceu ganhou uma nova vida. Ela foi vendida a Ângela e Ricardo, que a transformaram no lote 16 e no Lugar de Ourives, um restaurante e alojamento local que mantém a essência das histórias antigas, mas com um toque moderno. E é justamente aqui que vamos nos hospedar durante a nossa passagem por Febres. Tá bem, é difícil. Não é difícil.
Dizem que os ourives de Portugal vieram todos de febres, é o que dizem, porque agarramos todos nas bicicletas e fomos e espalhamos por Portugal inteiro. Então nós utilizamos o chapéu do ourives como o nosso logotipo. A Ângela estava falando pra gente que, na verdade, apesar da Ângela estar com esse português castiço, a Ângela Eu sou canadiana. Aqui fala canadiana, no Brasil a gente fala canadense. A Ângela é filha de portugueses daqui. Sim, os meus pais são de Febres, originalmente. Eu queria fugir de onde eu estava, queria outra aventura para a minha vida e eu sempre gostei muito desta terra. Eu, quando era pequenininha, dizia que vinha para Portugal e estava mais perto do céu. Parece que, tipo, não sei, a natureza, o facto de isto ser aberto, não haver poluição nenhuma, porque eu sou de Toronto, portanto é uma situação completamente diferente. Mas eu sempre adorei Febres. Quis sempre criar qualquer coisa aqui. Vocês assumiram essa casa e o nome não podia ser outro nome, colocaram aqui lugar do Ourives, porque do Ourives, porque era mesmo do Ourives. Começamos a comprar casas em Febres para restaurar e para revender. E o início do nosso projeto foi só esse. Mas depois caiu-nos esta casa e a Zirita e o filho dela, o Pedro, vieram falar connosco a ver se a gente queria comprar esta casa para renovar. Mas quando vimos a casa e a estrutura dela, dissemos, ok, isto tem que haver qualquer coisa diferente, não vamos só reconstruir para vender. Então decidimos honrar a história da terra mesmo, com o lugar de Ourives, com o boutique hotel, alojamento local, e depois o lote 16, porque o lote 16 só nasceu depois da ideia do alojamento. Hora de saborear os pratos no restaurante Lote 16. A cozinha aqui tem uma pegada diferente. É mais internacional e cosmopolita, com pratos incrivelmente bem apresentados. Um contraste interessante que reflete a mistura de passado e presente que sentimos ao longo da nossa jornada. Aqui tem muita variedade, tem muitos pratos diferentes. A gente falou pra Ângela nos surpreender. Gente, olha isso. Ai, eu tô só levando. Esse é o tataki de atum. O tataki, ele é diferente do tartar porque o atum, ele tá selado. Embaixo tem guacamole, olha que lindo. De vez em quando, nas nossas tentativas de Masterchef em casa, a gente já tentou fazer atum selado assim. Mas, evidentemente, a apresentação a gente nunca conseguiu deixar desse jeito, não. Tá uma delícia. Gente, se pudessem passar o cheiro maravilhoso que tá desse entreposto. Gente, olha como desmancha. Isso aqui é uma perdição. Sobremesa sempre tem espaço, Titia? Ainda mais quando a gente tá com saudade da sobremesa. Brownie com sorvete e frutas vermelhas. Pensa numa coisa boa, Titia. Gente, esse lugar aqui é muito charmoso. Tem tantos detalhes que eu acho que eu não vou conseguir apontar todos para vocês. Olha a delicadeza dessa composição aqui. Olha só o detalhe dessa gaveta, que lindo que ele é. Essa escrivaninha do editor, olha que charme que tá. Tem um cafezinho aqui para ele ficar acordado para fazer as edições. Tem janela para vista para aldeia e também tem vista para um palacete. Olha aqui que casa bonita. A nossa casa de banho ou banheiro. Olha que lindo que tá esse gaveteiro embaixo dessa cuba. I'm looking for a familiar face, and that's when I saw you. Portugal tá cheio de cantinho, é super interessante, tá cheio de histórias, tá cheio de coisas diferentes para fazer. E tem bastante gente que entra em contato com a gente por Instagram ou por e-mail pedindo dicas de lugares, de coisas diferentes que elas podem fazer. E nós temos uma consultoria de viagem para quem está programando, para quem quer fazer um roteiro diferente e às vezes tem algumas ideias, mas está precisando de uma ajuda. Então a gente ajuda a montar o roteiro, pensando em coisas assim bem bacanas, bem desse tipo de coisa que a gente gosta de mostrar. Então se vocês estiverem programando a viagem de vocês aqui para Portugal,
e precisarem de um apoio para montar o roteiro de vocês, vocês podem entrar em contato com a gente ou pelo direct do Instagram ou então por e-mail. Nossa próxima parada é a Vila de Ançã, onde o Cláudio nos revela um dos maiores tesouros da região, a famosa Pedra de Ançã, tombada pela Unesco. Essa pedra foi usada em praticamente tudo por aqui, desde as calçadas que pisamos até as esculturas que embelezam as praças. Vamos vendo agora, quer aqui, quer na igreja, quer lá embaixo na nascente, a presença da pedra. Portanto, a Pedra de Ançã, que tem esta importância histórica, por isso reconhecida pela Unesco como Pedra Património Mundial, pela sua importância ao longo dos tempos. Uma pedra branca, alva, muito macia, muito fácil de trabalhar e que perdura hoje na maior parte dos monumentos. A Pedra de Ançã está presente também ao longo da história, até no Brasil. Pedro Álvares Cabral, quando descobriu, achou, como quiserem chamar, o Brasil, a primeira missa que celebrou por Frei Coimbra, no altar estava uma Nossa Senhora da Esperança, que foi levada por Pedro Álvares Cabral em Pedra de Ançã. E aí vê-se logo a importância da Pedra de Ançã. É que o cronista teve o cuidado de dizer que não era em pedra, podia ser uma Nossa Senhora em calcário, em pedra. Não, em Pedra de Ançã. Nossa Senhora da Conceição, coroada Rainha de Portugal por Dom João IV, e que a partir daí mais nenhum rei usou a coroa, a não ser Nossa Senhora, em Pedra de Ançã. Portanto, a Pedra de Ançã está presente em vários momentos da história, ao longo de todo este percurso, o que nos deixa também, obviamente, aqui cheios de orgulho. Tínhamos a matéria-prima, não é? Tínhamos a pedra e, portanto, fez-se a utilização dessa mesma pedra, quer nas escadas, quer na calçada. Lá está os vários tipos de calcário, não é? A grande diversidade de utilizações que o calcário tem e que podemos utilizar para fazer maravilhas, porque uma calçada também é bonita. Aqui é a nossa igreja matriz, que já teve aqui vários processos de adaptação e de crescimento. Só da textura, se você pega a textura, você já percebe a diferença. Mas não é tão mole quanto aquela pedra mais... Sim. Que era que se aproveitava depois aqueles veios mais puros para fazer a Pedra de Ançã. Então eu imagino que são muitos subtipos, uns 4, 5, 10. Sim. Mais normal é os retablos serem em madeira, não é? Sim. Na maior parte das igrejas. Aqui tínhamos a pedra, enfim, e foi feita em pedra. Tem aqui também uma obra notável, sem maquinarias, sem... Tudo à mão. Nossa, claro. Que bonitos os detalhes. E aí, então, pelo que o Cláudio falou, justamente por essa pedra ser mais macia, era uma coisa fácil de esculpir e de trabalhar os pequenos detalhes até. Exatamente. Isto é tudo do século XVII. Mas aqui, se a gente vai caminhando pela aldeia, quase tudo que os nossos olhos conseguem enxergar de pedra, algum tipo de calcário. É calcário de Ançã. Seja aquele mais macio, seja o típico para calçadas. A calcário de Ançã faz parte desta mancha que está cartografada como calcário de Ançã. A própria Universidade de Coimbra tinha aqui pedreiras. Quando alguém aqui vem, nós mostramos o que temos e também a Pedra de Ançã. Mas quando vamos à terra dos outros, ouvimos também falar em Ançã. Vamos à Sé de Braga, vamos ao Mosteiro da Batalha, vamos a qualquer, enfim, a grande igreja ou pequena igreja, há sempre o apontamento em Pedra de Ançã. E deixamos orgulhosos que é, nós também vamos ver o que é nosso, espalhado pelo país inteiro. Sim. Aqui é o Museu do Rancho, que é o que se fez foi a recriação de uma casa antiga. Era uma casa típica da época. Uma casa antiga da época, sim. Foi aproveitar tudo como estava, escadarias em pedra, o alpendre igual. É engraçado que eu entrei aqui, eu comecei a sentir o cheiro, parecia que era a casa da minha avó. Era. Antigamente tinham estes cheiros. Mas pronto, desde as máquinas, Singer, a cama da criança, as botijas de meter aos pés para aquecer. Não, mas eu falei da casa da minha avó tinha uma máquina dessa. Uma máquina de costurar. Toda a gente tinha um... Pendurava aqui, de repente, para fazer um fumeiro. Sim, e o forno para fazer o pão. A chanfana, o pão, o que fosse necessário. Geralmente as chouriças eram penduradas aqui em cima, porque apanhavam o fumo, não é? O fumeiro. Era vida de labor, era uma vida mais pobre. E uma casa pequena dessa, as pessoas tinham muitos filhos, quer dizer, aqui podiam morar 6 pessoas, 7 pessoas. Sim, à vontade, sim. Onde começou a Ançã? Como é lógico, há de ter começado onde nasce a água, onde há água, não é? E aí começa a vida. Esta água é da nascente. Essa água é da nascente. Então parece uma piscina, não tem tratamento, mas é a água que vem da nascente. Ela não tem tratamento. Não tem tratamento nenhum. A água nasce aqui.
precisamente aqui. Parece cristalina, tá? Ela sim, ela é completamente cristalina e depois alimenta a ribeira. A ribeira toda e a Sim, piscina sim, e a... sim. Mas efetivamente tem abundância de pedra, abundância de água, portanto para construir tínhamos a matéria-prima, tínhamos a água, E não se era você preciso tem muito água mais. fértil, aí você tem Não é o preciso solo muito mais, fértil. porque depois o solo é fértil, consegue-se tudo mais. Isto é agriões, isto dá... Agrião? Sim, está para fazer sopa. Sim, fazer... sim, sim. É agrião, pronto. Sem agrião. E não está contaminado porque a água nasce aqui. E há muita gente que vem aqui apanhar. Nós limpamos de vez em quando, tiramos algum porque ele depois vai crescendo muito em demasia, mas permite quem quiser vir recolher, pode vir recolher. Aqui é o moinho da fonte. Vivia aqui uma família com um filho. O moleiro morava aqui. Sim, Ficava aqui nesse quartinho. quartinho. Aqui, depois mudávamos para esse edifício aqui ao lado, mas principalmente aqui. Sim. O Francisco já não precisa mais morar aqui. Não, mas já fiz uma terapia de sono aqui muito boa. Isso aqui era para moer os cereais, geralmente era o quê? Milho? Milho, trigo e centeio. Milho, trigo e centeio, era o que se produzia aqui na... produzia mais, mas aqui principalmente o milho. Estão funcionando? Elas funcionam, só que agora requerem manutenção, não é? Esta é para fazer a manutenção, que é tirar todo o mecanismo de madeira já velho e renovar com o novo. Francisco come muito pão feito com a farinha daqui. Já comi mais que agora. Tem cada vez menos pessoas que fazem pão e broa em casa. E o problema é que os cereais são caros agora. E Então, aqui nasce em todo lado. Isto é um antigo lagar que estava soterrado, portanto eram aqui os corrais de apoio também ali à habitação do moleiro. E depois saía por aqui, ainda está aqui as marcas da passagem da água quente e do azeite. Isso também leva aqui à nossa riqueza gastronómica. É o bolo de ovos, que é o chamado normalmente o bolo de ançã, o bolo de cornos, porque tem aqui 2 cornitos, e o bolo fino. O bolo fino é mais na altura do Flash da Páscoa, que é utilizado, é um bolo que leva muitos ovos. O segredo está literalmente nas mãos das boleiras. É a temperatura certa da massa, é as voltas que tem que dar à massa. Vou experimentar primeiro o de ançã. Muito bom. Macio, ligeiramente adocicado. Há de provar este, não sei se gosta, Jurpiga. Esse aqui é aquele perigoso, porque ele é meio docinho. Aí você vai bebendo muito e você não percebe depois. É tipo vinho do Porto. E esse aqui é feito aqui? Sim, sim. Isto é feito para as nossas boleiras. Ó, para não acharem que a tia ficou sem comer. Se antes essas pedras eram usadas nas construções, hoje elas trabalham no silêncio do subsolo, ajudando a criar vinhos que refletem a terra em que nascem. O calcário da região, presente no subsolo desde sempre, é agora parte fundamental do terroir que dá uma característica única aos vinhos de Cantanhede. O senhor Stanislau redescobriu uma antiga tradição familiar, que hoje se transformou em sua grande paixão. Estamos a entrar aqui na maior extensão de vinhas da Beira, contínua. Eu chamo-lhe o Triângulo Mágico porque estamos aqui no meio de 3 freguesias, em que nós temos vinhas, quase todos os produtores têm uvas neste Triângulo Mágico, que é a freguesia da Cordinhã, a freguesia de Orientá e depois no outro vértice temos a freguesia de Cantanhede e a sede do concelho. É mágico porque é próprio, são terrenos argilo-calcários, dá uma característica muito específica aos vinhos e a esta região de Cantanhede e principalmente aos vagos. A pedra está presente em todos os nossos terrenos de cultivo desta região da Bairrada. Cantanhede, o mar, o Oceano Atlântico, está aqui sensivelmente 20, 25 km, é uma zona plana e portanto em que as nelinas de julho ou agosto entram, a maresia entra pelo continente, chega aqui, nós temos às vezes de noite, à noite já neblina e as manhãs são sempre com muita neblina que dão frescura a estes vinhedos, que é a água suficiente para elas fazerem a maturação perfeita das uvas. Aqui à nossa volta é só pedra. O nome Pedra Só, que é a minha marca, veio exatamente aqui. Pedra Só, porque existe só uma Pedra Só. Há 2 séculos atrás, estes territórios que estamos aqui a ver, havia poucas vinhas. Isto aqui era de um dos meus avós maternos. Hoje é de um primo meu, cultiva, e eu ainda me lembro, quando era miúdo, a vinha não vinha até aqui. A vinha é só lá embaixo. Aqui era pedra, porque não era cultivável. A forma braçal como as pessoas amanhavam a vinha e como
viravam os terrenos para plantar o bacilo e a vinha, era incompatível com o ser humano, era muito, muito difícil. E, portanto, com o aparecimento das máquinas, foi mais fácil e hoje temos vinhas onde por baixo é uma pedra só e por cima temos estes terrenos argilocalcários. E bem, por isso é que nós temos aqui um terroir muito bom, específico, diferenciador para o cultivo da baga, onde a baga teve aqui um local propício para ela se desenvolver na bairrada. São essas pedras. Isso é calcário, aqui. exatamente, são estas pedras aqui, sim. Então, cada vez eu gosto mais disto. Os vinhos é uma paixão. A gente não gosta, porque isto é brutal. Ver crescer um vinho final, as pessoas não imaginam o trabalho, a dedicação, a paixão, às vezes que vamos lá à vinha ver a evolução das uvas, não é? E isso é apaixonante. A cada parada, o que mais nos encanta é a conexão com as pessoas que mantêm essas histórias vivas. Onde a essência se bebe. O tempo, assim como o terroir, molda não só a terra, mas também as pessoas que nela vivem. Viajar é isso, escutar, ver e, acima de tudo, sentir o que faz de cada lugar um pedaço único do mundo. O mais bacana sempre é quando a gente bebe o vinho direto da cuva. Há sempre mais o que descobrir no próximo vídeo.